Olá, caros ouvintes, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, entendeu? Para trazer uma convidada muito especial, como é a nossa preocupação de ter sempre gente de qualidade para trazer conteúdos relevantes e que sejam importantes para o dia a dia de vocês. Mas antes da gente começar, eu queria, como sempre, pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, dê aquele famoso joinha e tudo sobre esse videocast de hoje estarão aqui na descrição do nosso canal. Tudo que vocês precisarem saber, nós vamos deixar na descrição do nosso canal. E compartilhe esse videocast, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você conhece que se interessam sobre o assunto de ESG, porque vale muito a pena. São assuntos que a gente está sempre diversificando o conteúdo para que vocês tenham maior amplitude sobre o ISG no dia a dia de vocês. Mas antes de começar, como eu faço sempre, eu quero explicar para vocês como é que é o formato do nosso videocast. Nós trazemos uma convidada, fazemos 4 perguntas, entendeu? E ela responde fazendo as considerações da experiência que ela tem sobre o assunto. E antes de eu passar para vocês e chamar a minha xará de sempre, eu quero me apresentar. Meu nome é Maria Cecília Tinoco, eu sou a diretora de ESG da empresa Ellen Duxus, entendeu? E nós estamos aqui com essa responsabilidade de aumentar o conhecimento de vocês. Então, agora, sem mais delongas, vamos lá, a minha xará, que eu vou Vamos chamar vocês aqui, lá, de ela vai novo. ela vai apresentar o mini bio da nossa convidada. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Maria Cecília Piccoli. vamos lá. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje e depois eu vou contar uma surpresa que Eu vocês que deixei a surpresa você por sua deixou para mim. conta. Então, deixa eu começar aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a participação da nossa convidada aqui com um tema muito especial, e muito importante para a nossa agenda ESG. Bom, vamos lá, ela é advogada, ela é diretora executiva da Coerentia Sustainable Solutions, consultoria estratégica de ESG e sustentabilidade para empresas nacionais e internacionais, governos, organizações internacionais. Ela é doutora e mestre em Direito Internacional pela PUC de São Paulo. Ela é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ela é pós-doutoranda em Direito Internacional também pela PUC. Já viram, né, que nós, ó, cada dia É o estamos aumentando o sarrafo lá sarrafo, no alto. entendeu? Além de tudo, ela é autora do livro ISG, Teoria e Prática para Verdadeira Sustentabilidade nos Da Negócios, editora. da editora Saraiva. Até E a a editora é gen boa, gente. né, e lembra de uma coisa, quando a convidada tem livro, a gente tem o quê? Tem sorteio! Então, ó, a gente vai deixar aqui, na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link para vocês preencherem aquele formulário com os dados de vocês, que no final da transmissão a gente entra ao vivo para fazer o sorteio de 5 livros da nossa convidada, Ana Cláudia Cardia, quase que eu errei. Cardia. A gente estava falando, eu estava treinando, gente, esse nome, a nossa querida Ana Cláudia Cardia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, E a Ana. gente Seja passa a bem-vinda palavra para ao você. nosso canal. Prazer é todo meu. Tô muito feliz em estar aqui hoje com vocês e com todas e todos que nos assistem também. É um grande prazer, uma grande alegria. E tô animada para a conversa que a gente tem no dia de hoje também. E também se precisar falar um pouco mais sobre o livro. Muito contente de estar aqui. Muito obrigada. Ai, gente, olha, aí É. não posso deixar de fazer aquelas perguntinhas, né? Todo mundo está querendo saber. Vamos lá, professora, consultora, Ela é grande consultora e consultora e professora. professora. Olha só, há pouco tempo agora, desde o dia 29 de maio, né, a CVM, ela publicou uma nova resolução, que é a 244, para quem não sabe, né, que é a CVM, a resolução é 244, que veio
afrouxar a obrigatoriedade da 193, da CVM 193, a resolução. Me diz aí, nesse âmbito, você acha que diminuiu a importância do ISG? Ele vai ficar mais de ladinho, vai ficar mais esquecido ou continua com a mesma relevância? Legal, essa pergunta, esse tema é super polêmico, Essa né? pergunta é de A um gente, milhão. a gente tem acompanhado, né, os desdobramentos, acho que é Uhum. algo que foi bastante recente, né? A resolução 244, como muito bem dito, ela é aqui do final de maio de 2026, então estamos aí num período em que ainda sabe quando joga pedrinha na água, né? E a gente vê assim Ainda a tem água, rumores né? sobre o assunto. Exatamente, muitos rumores, muitas medidas que hoje vêm sendo discutidas também em relação ao 244. Mas é interessante a gente só voltar um pouco no tempo para dizer o seguinte, né? Que a resolução 193 da CVM, ela foi estabelecida para determinar que as empresas, né, elas começassem a reportar as suas informações sobre sustentabilidade e financeiras à luz dos critérios da IFRS S1 e S2, né? E aí, qual que é o ponto aqui? Era trazer, de fato, um reporte que fosse o mais completo possível em relação também à sustentabilidade, em relação à materialidade financeira, mas também em relação a essa materialidade socioambiental, a partir dos critérios mais atualizados, né, desse tema hoje no planeta. O Brasil, com a 193, foi o primeiro país do mundo a instituir isso perante a CVM, né? A CVM foi a primeira comissão de valores imobiliários a trazer essa determinação. Então, se dizia que o Brasil estava ali na vanguarda do tema, né? Quando a 193 foi estabelecida. E, claro, as empresas começaram uma corrida para conseguir fazer os seus reportes, né, de sustentabilidade focados na obediência às regras da IFRS. Não obstante, muitas empresas nem soubessem por onde começar, porque internacionalmente essa regra também estava ali meio, ainda não tão desenvolvida, né, sobre como ela iria ser aplicada na prática. E o que se percebeu foi que as empresas brasileiras, elas tiveram uma maturidade muito grande, muitas delas, inclusive, já fazendo seus relatórios de sustentabilidade no ano passado, nesse ano, já à luz dos critérios IFRS S1 e S2. O que acontece com a resolução 244 é que as empresas, elas não têm mais necessariamente essa obrigatoriedade de apresentar os relatórios à luz exatamente desses critérios. O ponto que fica aqui é: será que então essa necessidade de um reporte de sustentabilidade, ela, né, essa necessidade se esvai? Será que a gente não precisa mais disso? Será que o ESG acabou? Né? Várias perguntas nesse sentido surgiram e a minha resposta é claro que não. Calma, vamos com Eu ainda acho calma. que ficou um cadinho pior. Então, Para quem entendeu a exatamente. 244, Exatamente, olha, Ana, eu acho que ficou um pouquinho pior por causa exatamente. de um pequeno detalhe, Qual? que é o artigo 3º, entendeu? Quem não publicar tem que explicar. Ou Então, É. publique ou explique. Exato, E e aí? seguindo o sistema, né, do pratique ou explique, reporte ou explique, né, eu acho que ficou pior nesse sentido, e eu acho que obviamente o ESG não morreu, porque não obstante eventualmente haja uma discussão sobre o método de, informação, de apresentação das informações, né, relacionadas à sustentabilidade, e essa conexão com a parte financeira também da empresa, é muito perceptível que as empresas, elas vão precisar não só continuar aplicando essas medidas internamente, tendo departamentos para tanto, contando com consultorias independentes para tanto, inclusive para fazer essa verificação. E mais do que isso, né? Elas vão precisar explicar se elas não o fizerem. Quem É, tem coragem, vamos falar aqui que o nosso público é muito financeiro, né? Quem tem coragem de investir numa organização, numa empresa, enfim, que ela não teve a maturidade de publicar os seus reportes sobre sustentabilidade. eu acho que Se ela quando não teve esse discernimento, eu acho que fica comprometido os investimentos. Então, por isso é que tem que tomar cuidado com essa o regrinha de explique, né? pratique ou explique. Porque o explique, na verdade, você mostra a sua vulnerabilidade, né? Isso. Não Por isso fiz que eu disse que ficou porque mais difícil. então eu acho que assim, quando a gente segue modelos de relatório à luz do GRI também, a empresa muitas vezes ela não, se ela não explica, não traz, apresenta algum dado propriamente dito específico, às vezes ela precisa de fato explicar. Então, seguindo o modelo, né, do GRI, uhum. dos Não, reportes mas de aí a gente GRI, está falando de não não, da publicar IFRS, nada. não, isso ela
não vai ter nenhuma condição, absolutamente nenhuma, sobretudo para empresas que estão ligadas ao mercado financeiro de capitais, que estão ali também, né, sob o escrutínio de investidores nacionais, internacionais. Muitas empresas brasileiras também que têm investidoras estrangeiras, elas obrigatoriamente precisam reportar essas informações para garantir a satisfação dos investidores estrangeiros também. Então, o que eu percebo é que a 244 ela pode ter trazido uma discussão, de um retrocesso sob o ponto de vista né, da autorregulação, do ponto de vista regulatório, mas a gente precisa olhar com cautela para a questão de explicar de fato, e mais do Até que mesmo para não isso comprometer, né, a exato, mais do que isso, reputação da nesse organização. momento, esse aspecto reputacional ele é essencial. É, e também usar justificativas, assim, que não sejam muito plausíveis, né, tipo: "Ah, eu não estava preparado", ou não enfim. Isso daí pode criar problemas reputacionais difíceis E depois o de risco de cons o greenwashing muito risco de grande. greenwash é muito grande. Então, Greenwashing, social washing e todos os washings que a Não, gente hoje a possa a gente gente imaginar. aprendeu o ouviu ESG o washing. E esse ESG washing washing, também. que A aí entra a gente governança também, entendeu? Muito. Não cumprimento do regulamento, de regulações, não cumprimento do marco legal, é realmente uma coisa que, compromete muito a reputação da organização para os futuros investimentos, entendeu? Mas Né, vamos e falando no ESG, né, o foco aqui ele precisa ficar em alguma sigla específica ou a gente pode usar qual é o teu grau de qual importância? qual Olha o greenwatch aí, hein. exatamente. Olha, eu falo hoje em dia, eu fiz um trabalho muito recentemente com uma estrutura, uma agência da ONU, voltada também para administração pública, essa relação entre entes públicos e privados, e o meu trabalho ele era focado especificamente em governança, gestão, né, a gente estava falando um pouco antes aqui. Eu acho que obviamente todos têm um peso igual na agenda ESG, né, mas eu digo que hoje essa é uma agenda que cada vez mais a gente tem de falar sob o ponto de vista da governança, da gestão Todo mundo responsável, fala isso, né. transparente, né, de uma gestão que efetivamente aplique aquilo que está se comprometendo, a que está se comprometendo, que tenha transparência nas informações que estão sendo prestadas para os stakeholders, para as detentoras e detentores de direito, né, dos lugares em que atuam, e também, claro, sem dúvida alguma, para os investidores, né, enfim. Eu acho que hoje, uma gestão transparente, orientada e que tenha como pressuposto a governança, a cultura de governança para a sustentabilidade, ela é o mais importante. E muitas pessoas, né, quando a sigla foi cunhada, o ESG, muitas pessoas falavam que o G realmente tinha que ficar na O frente, primeiro. tinha que ser o G, né, governança ambiental e social. Acho que ESG acabou ficando ali, né, o acrônimo ficou mais bonito, o Uhum. ESG, né, do que GES, não sei, né, aqui Não, eu pensando. acho que tudo tem a ver desde o Kofi Annan lá atrás, Talvez aonde sustentabilidade, começou, quando né, começou. o Estrutura onde Desde começou. desde do protocolo de Kyoto, É. Acordo de Paris, então as COPs, tudo tem a ver. Então, por exemplo, quando você fala do G, né, cada um puxando a sardinha para o seu lado, posso falar? Eu sou ambiental na veia, sou ambiental antes de você nascer, desde 2000. Eu sou Eu eu adorei que sou você ambientalista me rejuvenesceu. desde 2000, gente, infelizmente. É Mas, isso. eu sempre brinco o seguinte, que eu sou ambientalista desde a época que todo mundo rotulava ambientalista como seguidor do Greenpeace, abra que abraçava a árvore e fumava maconha, desde aquela época. Hoje, aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha para o meu lado, hoje as questões de emergências climáticas, mudanças climáticas, entendeu? Define muito. Governança sem ter o real a real mensuração sobre o quão grave vai ser o El Ninho deste ano, É verdade. é meio que sem fun você vai criar, toda essa parte de procedimentos, de segmento, compliance do, né, mas não tem ideia da dimensão. A natureza é muito maior do que vocês imaginam, e a resposta dela é muito mais cruel do que a gente mensura na nossa governança.
A grande verdade é que sem planeta não existe nada disso. Não vai ter Exatamente. pessoas e também não vai ter nenhuma gestão O S responsável. na verdade, assim, a gente inclusive a gente Você tá vê como agora você vai entender por que que o E veio na frente, o é, environment veio Na na verdade, frente. acho que a agenda de sustentabilidade, ela foi, criada a partir de uma perspectiva ambiental, obviamente, muito forte, e a conexão que foi sendo feita, né, ao longo, obviamente, dos anos, ela demonstra que hoje, se nós não tivermos uma gestão responsável, não vai existir empresa e muito menos planeta, né. Mas sem dúvida exatamente. alguma, sem planeta, não temos pessoas É, e mas não tem temos coisas que as empresas. pessoas não sabem mensurar. E a próxima pergunta vai falar sobre isso. As pessoas não sabem mensurar as suas matrizes de materialidade. O que é material? E o material está primordialmente, muitas vezes, envolvendo o ambiental, entendeu? O quanto a sua organização ou o quanto as organizações que estão envolvidas nos processos, quanto ela consegue mensurar seus riscos e os que dão mais consequências. Agora estou falando a parte financeira, em perda de ativos, em passivos ambientais, é a área de meio ambiente. A área de meio ambiente, eu acho que tradicionalmente, ela já ditou regra há muito tempo, porque o aquecimento global é que fez com que muitos negócios perdessem o seu volume de transações comerciais e também fez com que a necessidade de haver várias novas legislações, novas resoluções, novos processos, novas normas, que hoje a gente até aprendeu uma, né, novinha, que a gente nem sabia, mas já foi aprovada e deve sair por esses dias, que é a norma 53.011 53.011 e um 53.001, 53.001. que é dos ODS, para você ver o quanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estão determinando, já tem até norma técnica para isso. Então, e é uma ISO, né, não é É isso. apenas uma Não é PR uma só, né, é PR uma só, prática uma prática recomendada. recomendada do Brasil, ela vale para o mundo inteiro. Então, com relação à materialidade, vamos falar sobre materialidade? Quero engatar essa perguntinha para ti. Eh Essa definição de materialidade, o quanto ela influencia, tá? Onde começar e o quanto ela influencia nos processos da empresa, tanto a materialidade de impacto quanto a materialidade financeira. Me fala um Excelente. pouco de materialidade. Quero saber a tua opinião sobre isso. Acho fantástico. Acho que é o primeiro passo, definitivamente, porque uma empresa ela consiga se estabelecer e se compreender o impacto da sua atuação, né, na sociedade, independentemente do porte e do setor. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, só abrindo um parênteses muito rápido, porque muitas vezes as pessoas elas pensam que materialidade é só conversa de empresa grande. E não é, né? Materialidade é um tema que vale para todas as empresas e considerando no Brasil, que nós temos ali mais de 90% de pequenas e médias empresas, a gente tem que falar sobre materialidade e também sobre a adaptabilidade da materialidade à realidade desse tipo Ótimo corporativo. falando nisso. Olha, Ana, a gente tem que falar materialidade até no salão de beleza. Só para dar Exatamente. uma ideia, o quanto você gasta de energia, É. o quanto você gasta de água, entendeu? Os seus produtos que você consome, não esquece que esmalte é feito de petróleo, enfim. Pensando nisso tudo, a materialidade chega até no salão de beleza, A né? materialidade chega em todos os lugares. Até no Até nesse alicate, estúdio né, aqui que a questão gente de está saúde e Até no estúdio. segurança, né, do S ali É. também, tem E tudo. curiosamente, acho que assim, estabelecer a materialidade tem que ser o ponto de partida para toda e qualquer empresa. Primeiro passo, né? Para ela conseguir compreender também qual é o impacto ambiental, social e como que ela vai ter uma gestão responsável nesse sentido. Eu acho que um ponto que, até complementar, né? Quando você trouxe a questão da proteção ao meio ambiente, dessa relação que a gente consegue definir melhor a materialidade, porque a gente consegue mensurar melhor também esses dados, né? Não, a gente tem, obviamente, regras, a regulação brasileira também ela é bastante, relevante sob o ponto de vista ambiental. Quando a gente olha para os outros termos, né, principalmente social, por exemplo, o salão de beleza, a gente contou quantos são, estou dando um exemplo no salão aqui, Com né, certeza. quantas são e quantos são os colaboradores que são registrados? Quantos são aqueles que estão, na verdade, trabalhando na PJ? Né? A gente já tem aqui uma questão bastante relevante. Então, Horas trabalhadas, S né? puro, né. É total, a gente está falando de um aspecto social. Existe diversidade? Não existe, né? Existe algum tipo de
claro que, né, tô usando esse exemplo que você trouxe numa Claro. empresa que pode ser pequena, mas que a gente vai expandir isso também pensando uso de EPIs, etc e tal, né. Renda digna, um tema que hoje a gente fala muito do ponto de vista social. Então, quando a gente define materialidade, a gente vai precisar observar todos esses aspectos sob o ponto de vista ambiental, social e de gestão. De gestão a gente nem falou aqui, mas perguntamos: "Tem canal de denúncias?". Ixi, esse daí vai ser uma nossa senhora, as pessoas têm medo de falar, né, de Tem código de denunciar alguma coisa, conduta? né. Oi? O Tem canal código de Tem conduta? código de conduta, de o ética, né. canal de denúncia com o diretor ali, né. Exato, então é aquilo, Você né, fala se com você é ele, né. sensível, independente, imagina, independente, né. Então o Independente. que eu acho que é? A gente quando está definindo a materialidade da empresa, olhando do seu ponto de vista de impacto financeiro e de impacto socioambiental, esse é o primeiro caminho, Tem sem a dúvida política alguma. dele? As políticas, nossa, a gente teria que ter um Política. podcast inteiro só falar de Só pra política. falar de política. Mas a Exatamente. gente Ó, nada impede que a gente grave um vai ser um podcast prazer. só pra falar disso. Vai ser um prazer, fico à disposição. Mas que esse também é um tema que, olha, É, eu tenho trabalhado então. muito com revisão de políticas, assim, porque Que a pessoa também escreve qualquer coisa e acha que é uma e acha política, que a gente né. já Ela não exato. entendeu Pronto, eu que a tenho política não, e é assim um compromisso com a Exato. sociedade, gente. Não, e fora assim, você tem as metas, né, porque tem muita gente que fala: "Não, eu tenho política day". Só que você implementa, aí você olha no local de trabalho, todo mundo branco, homem, 20 jovem, anos. né, então Não, eu tenho a política de renda digna, a pessoa nem sabe o que que é renda digna, quais são as metodologias de avaliação, enfim, a gente tem muita dificuldade mesmo, né, com essa questão, com os compromissos de fato. Mas, de novo, materialidade é o ponto de partida para uma boa avaliação de ESG, independe da empresa, do porte, do ramo, né, acho que isso é muito importante. E eu acho que ainda hoje nós temos uma certa dificuldade na realização de um bom processo de materialidade, porque as empresas elas ainda precisam avançar no nível de maturidade para a compreensão dessa nossa agenda. Por isso que eu gosto Principalmente muito para de iniciativas como considerar, essa. né, Ana? Principalmente para considerar, eh, a opinião dos stakeholders, poxa. É a opinião deles é Definitivamente. que sai a real materialidade, né? O que é material, o que é relevante para todos. Isso é para o que serve a matriz de materialidade, para a gente saber as relevâncias, quais são as prioridades que a empresa vai ter que dar nos seus investimentos, nas suas tomadas de decisão. Então, isso é muito importante, não é, Ana? Fala Não, para mim, qual? definitivamente. Eu gosto muito desse trabalho de engajamento, né, com stakeholders. A gente usa o termo em inglês é meaningful stakeholder engagement, né, e o meaningful é significativo. Uhum. Então eu gosto muito de traduzir isso para o português e falar engajamento significativo com stakeholders, porque as pessoas acham que esse engajamento também é só um check in the boxes ali, né, tem um questionário, você vai falando: "Ah, tem isso, check, check, check". Só que no final do dia, o que que a gente percebe? Que não é isso, é compreender na essência aquilo que os investidores, que aqui pensando em investidores no primeiro momento, mas detentores de direitos, daí a gente pensa em colaboradores, comunidades do entorno, associações, sindicatos, né, esse trabalho mais ligado ao social também, porque ouvir, escutar, compreender e integrar, É isso difícil, né? e eu Mas é sou muito muito fã e importante, gosto muito desse trabalho. principalmente, muitas vezes eu percebo que as pessoas respondem os questionários e nem tá sabendo o que tá respondendo, só coloca lá na cruzinha lá, tá muito bom, é E de rápido, novo, né. para acabar mais rápido. Isso me lembra É, uma história, posso contar? claro, a gente Pode, adora. estamos É uma aqui história para muito isso. curiosa, eu estava fazendo uma vez uma devida diligência em direitos humanos e meio ambiente, não é grande empresa, não obviamente não, né, tem NDA, não vou falar nada aqui, mas com fornecedores. E eu me lembro que um dos fornecedores a gente foi entrevistar o fornecedor, né, conhece o espaço, tudo, começa a conversar e fala engajamento mais na parte social. E as pessoas elas ainda acham que falar sobre o social é só falar sobre filantropia. E filantropia é óbvio que é muito importante, mas não é a única vertente do social. Hum. Social é sobre pessoas, é amplo, né. E aí, quando a gente começou a perguntar para a pessoa se tinha engajamento social, ele falou: "Claro". Era uma cidade pequena no Brasil. Ele falou: "A gente deu um cachorro policial aqui para a polícia local, para enfrentar, né, o tráfico de drogas na cidade". E eu falei: "Olha, Que acho ótimo. ótimo, Olha, eu muito tenho uma bom". eu tenho um Mas caso bem parecido. então, mas você vê, você fala assim: "Puxa, a pessoa ela ainda tá vendo como filantropia, ela ainda tá vendo como um olhar
para a sociedade, só, né, assim, mas e os seus trabalhadores? Como que é o Não formatinho é disso, só né? Então isso. daí a gente começou a ampliar e no próprio engajamento e sentar assim também conversando, olhou, ele começou a entender e falou: "Nossa, a agenda é muito maior do que eu pensava, gente". É, ele: "Ah, a gente não, tá tudo bem, a gente tá aqui justamente para conseguir medir esse nível de maturidade e conseguir expandir a sua consciência nesse sentido, para que o senhor entenda que você como, né, o senhor como uma sua empresa, como uma fornecedora de serviço, ela precisa estar atenta também a esses outros critérios". Daí ele olhou no final, ao final ele veio agradecer, né, os consultores, olha: Pode dar o "Obrigado". cachorro, mas Mas Ele também falou: faz "Obrigado", outras e tal. coisas. Mas óbvio que depois a gente perguntou o Não, nome do falando cachorro nisso, também, mas muitas isso era só ali um detalhe. olha, tem Ana uma Cláudia, interessante eu também. passei por uma situação, assim, também um quesinho de 5 minutinhos, entendeu. Que olha, eu passei por uma situação dessa, que eu fui ter uma reunião com isso daí eu acho que é falta de informação, de conhecimento e de amplitude sobre o ESG. Eu fui ter uma reunião com uma empresa grande, com o diretor de meio ambiente e ESG da empresa. E no final ele falou: "Ô doutora, olha só, eu já dou kiwi no café da manhã dos meus empregados, o que mais que eu vou ter que fazer?" Eu falei: "Mas espera aí, não é a história do kiwi ficou Virou inenarrável." case, Eu falei: né, "Mas tudo a gente remete é no tudo escritório não para é, o aí tem kiwi. kiwi." Porque na verdade, gente, não é isso, não é isso, não é nada disso. Não é nada disso, não é, Ana É Cláudia? muito mais É complexo, muito mais né. complexo, gente. Não é Mas você tentar agradar o empregado que você tá kit com ele na parte do S do ISG. E Não eu é isso. acho que a gente tem um ponto aqui, é muito cultural, né. Esses dias mesmo também numa capacitação eu falava que até então a ideia de sustentabilidade se pensava sustentabilidade pensa em direitos humanos, meio ambiente, se pensava que fosse uma agenda só do Estado. Então só o Estado tem que cuidar de meio ambiente e direitos humanos. Não, é uma agenda ela é não, e corporativa, ela é ela é coletiva, né. coletiva e tem Artigo 225 da critérios. Constituição Federal, doutora. E tem critérios, e a gente tem de observar os critérios, as métricas, as regulações. Hoje isso já vem mais estabelecido, isso já está mais desenhado, né, então é realmente Responsabilidade é de mais a gente todos. Exato. Como artigo compreender e 225 da incorporar Constituição. e vivenciar mesmo culturalmente essa medida. Bom, mas eu vou aproveitar, você falou da devida diligência, né. Eu queria entender o que que é essa devida diligência. Quando a gente fala de ESG, a gente ouve muito falar: "Ah, é due diligence, devida diligência", algumas pessoas falam que é só no ambiental, outras pessoas falam que é mais amplo, é no social. O que que é isso? Como que isso é implementado também dentro das organizações? Excelente. Acho que a ideia de due diligence sempre existiu no ambiente corporativo, sob o ponto de vista, né, de uma auditoria, mas muito mais ligada a dados, né, a métricas ali, financeiras, esse impacto, isso sempre existiu, né. E muito pouco com um olhar orientado a impactos ao meio ambiente e aos direitos humanos, uma gestão responsável, não existiam critérios tão robustos em relação a isso, né. Quando os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos são estabelecidos em 2011, John Ruggie, que foi o seu principal idealizador, ele era um professor de Harvard, ele era um professor da escola de negócios, e ele lê os direitos humanos e ele tenta incorporar os direitos humanos a essa linguagem que já era corporativa. Então, due diligence, né? Aí as pessoas da empresa já pensam, já faço isso, auditoria financeira, não sei o que. Não, mas calma, a gente tem que incorporar também esses critérios sustentáveis, ambiental, social, né, e de gestão responsável. E a devida diligência em direitos humanos e meio ambiente, também aprovada pela OCDE, né, nas diretrizes, né, da OCDE para as empresas multinacionais, enfim, né, e outros compromissos internacionalmente relevantes, a CS-Triple-D também na Europa, com alcance extraterritorial, Brasil vai ser pego, o UDR também na Europa, né, esses regulamentos europeus, eles trazem a necessidade de as auditorias também considerarem os impactos ao meio ambiente, os impactos aos direitos humanos, a partir de métricas já estabelecidas e com um olhar para a centralidade né, desses elementos. Então, não é só ambiental, definitivamente, e não é só de direitos humanos, social, né. Hoje, inclusive, por posicionamentos da Organização das Nações Unidas, de cortes internacionais, o Supremo Tribunal Federal, né, na DPF 408, ele também reforça isso muito, que hoje falar sobre meio ambiente e direitos humanos, a gente está falando sobre a mesma coisa. Então, as auditorias hoje, elas também precisam considerar os impactos financeiros, obviamente, mas à luz desses critérios ambientais e sociais. E aí aqui, a devida diligência, ela tem todo
eu diria que um caminho, um trâmite, né. Então, num primeiro momento, a gente analisa políticas corporativas, a gente olha para essas políticas da empresa, se os compromissos, eles existem e Aham. se são cumpridos, né. Observa lacunas, eventualmente, na própria materialidade da empresa, faz as auditorias em loco, né, entrevistas, questionários semi-estruturados, grupos focais, vai visitar o local, entende melhor a realidade das comunidades, então faz uma avaliação que seja conjunta mesmo, né, desses elementos, desses impactos. Hoje, já considerando também nessas avaliações impactos relacionados ao meio ambiente e mudanças climáticas, também importantíssimo. Avalia os riscos do negócio, então aqui falar de risco é falar de administração, né, a gente está falando de um tema que já existia, mas agora a gente incorpora esses riscos aos riscos corporativos e pensa em planos e projetos de mitigação, de redução, né, ou tentar mitigar, reduzir ao máximo possível o risco ou, se não for possível, pensar nas melhores medidas de remediação. E por último, para fechar esse ciclo, tornar isso público, de uma maneira transparente, sem ESG washing, sem greenwashing, sem social E washing, sem, com né, metas mensuráveis, e Ana um Cláudia. monitoramento contínuo. Metas mensuráveis. E o detalhe, a gente sempre comenta aqui, em todos os videocasts que a gente faz, que quem fala a verdade não merece castigo. Reporte com transparência, fale a verdade, mesmo que seus índices não sejam maravilhosos, mas se comprometa com coisas de melhoria contínua do processo. Isso é o PDCA. É você continuamente estar melhorando os seus processos até você atingir metas que sejam. Eu acho que essa credibilidade, os investidores acreditam muito mais do que em metas que não são mensuráveis pelo porte da empresa e pelo que ela realmente atua e E o que ele ela sabe realmente e ele faz. tem os investidores, a gente fala muito isso, né, a questão de avaliação de risco, o risco não significa que vai afastar o investimento. O É. risco significa que você mensurou, você identificou aquele risco, e aí o investidor, ele pode muito bem aceitar aquilo, Não, e sem contar né. que O muitos importante é você investidores, ter né, aquilo olham mensurado. para aquela meta e para aqueles índices que você acha que está ruim e tudo, ele pode ver uma oportunidade de negócio. Definitivamente. Sabe que eu trabalhei com uma grande empresa no último ano, fazendo uma devida diligência em direitos humanos, e a gente falou exatamente sobre isso, que quanto mais, acurada for a avaliação de riscos, melhor. Porque realmente os investidores, eles têm muita tranquilidade em seguir investindo, e muitas pessoas, de fato, tendo ali um olhar, Vê-lo como aquilo vendo como uma como oportunidade para oportunidade, por crescimento. quê? Porque a melhoria, de repente, gera novos negócios, Você gera até nichos de valor, negócio, né, com Gera que gera valor. valor ao negócio. E também, como você falou, né, que, eu acho que isso tudo com relação à materialidade, esses compromissos e a agenda ESG, desde do dia 23, eu falei isso na Lespe agora há pouco tempo, e eu acho que vale a pena deixar gravado aqui. Desde o dia 23 de julho do ano passado, de 2025, a Corte Internacional de Justiça, no Palácio da Paz em Haia, na Holanda, entendeu? Ela ela definiu ali, ela publicou um parecer consultivo no qual negligenciar o Acordo de Paris e não reportar seus dados corretamente, enfim, você se comprometer com as mudanças climáticas, isso virou um crime contra a humanidade. Então não é mais questão de país querer, não querer, fazer, não vou fazer, a instituição quer ou não quer. Isso virou um crime que pode virar jurisprudência para qualquer reclamação de um país contra o outro, enfim, ou então de empresas internacionais que investem no Brasil. Isso vira jurisprudência e dá ganho de causa aos investidores que investem nas empresas e as empresas cometem greenwash. Definitivamente. Então, leiam Definitivamente. e a gente vai deixar aqui na descrição do canal, entendeu, o link que vão remeter a essa decisão da Corte Internacional de Justiça em Haia. É Excelente. muito importante isso. Sim, e Então não é mais vários querer, né? posicionamentos. Hein, Não. hein, doutora? Não é mais querer. Hoje a Corte Internacional de Justiça, no próprio sistema interamericano de direitos humanos, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, a gente vê também hoje a litigância climática estratégica ganhando muito espaço do ponto de vista extraterritorial. Então, né, também alguns Uhum. grupos, eles tentando entrar com ações em diferentes jurisdições,
buscando as parent companies que a gente Uhum. fala, né? As sedes das empresas para dizer, olha, você está sendo responsável por impactos ao clima na minha região. Então, a gente tem visto um aumento da litigância nesses casos, tanto ambiental, climática, já incorporando questões de direitos humanos, e essa responsabilização estatal e corporativa, consequentemente, obviamente, ela tem crescido. Então, mapear os riscos, tá ali em dia, de fato, com esses compromissos regulatórios, normativos, é uma regra hoje, Ou né? seja, um caminho sem volta, né? Quando a gente Definitivamente. fala que o ESG morreu, ele não morreu. Não, Nem é modinha, Ele gente. tá Desculpa, mas aí. eu já ouvi falar nisso. não. Eu sempre falo Isso que é uma sustentabilidade é modinha? questão de sobrevivência, né? Sobrevivência do planeta, sobrevivência nossa, sobrevivência da empresa. É. A Sobrevivência. sustentabilidade Exatamente, como a gente corporativa, falou, né, os compromissos. sem o nosso meio ambiente, sem as pessoas, a empresa não existe, né. Ai, doutora, infelizmente, A Aninha, gente está tá chegando terminando. no final. Passa muito rápido, né? O que é bom Passa acaba rápido, super, né? Mas passa olha, a super gente tem rápido. muito assunto para falar, vamos E nada aproveitar, impede que você né. volte aqui Prazer, para contem outro. A comigo. gente vai fazer outro convite, porque o papo foi muito bom. E tem muita coisa ainda para E, bom, queria tratar. passar a palavra final, né, para nossa convidada, e daqui a Queria pouquinho a gente fala um pouquinho mais do sorteio do livro. Eu queria muito agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, agradecer o tempo também de todas e todas que nos assistem. Um prazer, muito obrigada. Fico sempre à disposição de vocês nas principais redes, né? Então, no LinkedIn vocês conseguem me encontrar como Ana Cláudia Rui Cardia, no Instagram, @Ana Cláudia Cardia, ou o próprio arroba da empresa, coerentia.solutions, né? O site www.coerentiasolutions.com. Vai ser um prazer poder atendê-las e atendê-los. Eu espero que a gente tenha muitos outros videocasts, muitas outras oportunidades de contato, de diálogo. E eu acho que o mais importante, né, sustentabilidade, eu acho que é algo que a gente também traz para dentro da gente. A gente tem de acreditar nesse tema. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito que a gente possa sim, a partir do conhecimento, e essa é uma oportunidade também, levar conhecimento para mais pessoas, para que as pessoas entendam que todas elas têm um impacto no planeta, né? Todos nós temos esse impacto, e que a gente possa também compreender que essa criação de uma cultura de proteção, uma cultura orientada à sustentabilidade, ela é importante pessoalmente, ambientalmente, mas também, e sem dúvida alguma, no universo capitalista que a gente vive, para o mundo dos negócios. Então, que a gente possa compreender isso. Sustentabilidade é questão de sobrevivência. E muito obrigada mais uma vez. E que Ai, nós bom, é que né, queremos te gente? A gente agradecer. agradece, que bom ouvir uma mensagem positiva, porque É. às vezes a gente fala de sustentabilidade, a gente tende a ir por tudo de ruim que está acontecendo, né? Eu sou uma eterna En otimista. Exatamente, então Jamais é trabalharei com isso muito se não bom fosse. ouvir isso de você. E falando em coisa boa, né, a gente vai finalizar aqui a nossa transmissão, e a gente vai deixar os links aqui, todos os contatos, né, da nossa convidada. Nós vamos deixar na descrição do canal todos os links para que vocês tenham acesso a ela aí em outras redes sociais. Exatamente. E a gente vai deixar, tem o link aqui também do sorteio, a gente vai encerrar daqui a pouquinho e vamos para nossa transmissão, tem o link da transmissão ao vivo para o Gente, sorteio do se livro. inscrevam, tem alguns minutinhos ainda para se inscrever no nosso canal e para preencher o nosso forms para que a gente possa ter contato com vocês. A gente vai fazer o sorteio e tem que entregar o livro. E eu quero dizer para vocês o seguinte: autografado pela autora. Vai com Vai com dedicatória. dedicatória, hein? Em nome de cada um dos ganhadores, tá bom? Obrigada, gente, até o Obrigada, próximo. gente. Até o próximo. Daqui a 15 dias, estamos juntos de novo. Beijo, tchau.